Tá, eu vou apresentar aqui rapidamente no Canva novamente. Só questão de programação, né, da disciplina. Nós iniciamos ontem o primeiro dia, né, do mini curso. Falamos sobre conceitos fundamentais, geração, transmissão, distribuição de energia elétrica e fizemos uma introdução geral sobre o que é um projeto de instalações elétricas. E aí hoje a gente vai para o segundo dia de curso e nesse segundo dia a gente já vai iniciar de fato a modelagem no Revit, que é o software que nós nos propomos já ensinar vocês. Bom, para esse segundo dia a gente tem previsão de fazer basicamente cinco, cinco pontos. O primeiro deles é mostrar para vocês como é que funciona, né, a modelagem de um modo geral dentro do Revit, como que faz para inserir o vínculo, como que trabalha com o template, fazer uma apresentação geral sobre o template, como utilizar ele. E aí então nós vamos propriamente dito para o projeto, fazer uma previsão de cargas, o lançamento dos pontos elétricos e já iniciar a divisão dos circuitos. E a ideia é que a gente inicie hoje a modelagem dos eletrodutos. Como eu falei ontem, modelagem de eletroduto é uma coisa um pouco mais chatinha de se fazer, então provavelmente não vai dar tempo de terminar tudo hoje, mas amanhã, se não der tempo de terminar hoje, a gente já finaliza amanhã e já inicia também a indicação da fiação, que é uma outra etapa do projeto que também é um pouco complicada, mas a ideia é que a gente termine tudo amanhã, beleza? Então, já tendo um pouco de noção sobre como vai funcionar hoje, a gente vai direto para o Revit agora. Bom, a primeira parte obviamente, a gente tem que abrir o Revit, né? Eu tenho instalado no meu computador o Revit 2023 e o Revit 2024, mas o 23 e o 25, mas eu vou trabalhar aqui com vocês com o Revit 2023, que é uma versão um pouco mais anterior, que vai proporcionar que vocês façam esse acompanhamento junto com a gente, beleza? Se vocês não sei como vocês vão desenvolver, né, a questão do projeto de vocês, como vocês vão fazer esse acompanhamento, mas a ideia é que vocês possam fazer preferencialmente no Revit 2023. Se vocês quiserem fazer no 24 ou no 25, eu vou conseguir abrir aqui, porque eu tenho o Revit 2025. Mas a ideia seria o Revit 2023 para ficar meio que um padrão. Tá, sem mais delongas, eu vou iniciar aqui agora mostrando para vocês como é que a gente faz para inserir o vínculo. Essa daqui é a tela inicial do Revit. Então, nessa tela vocês vão ver alguns modelos, né, que foram trabalhados recentemente, algumas famílias que foram trabalhadas também. E aqui nessa aba esquerda nós temos modelos e famílias. Isso daqui eu me recordo que o Joelmisson chegou a mostrar para vocês, né, no mini curso de arquitetônico. Então acredito que vocês já estejam familiarizados. Mas para trabalhar com o Revit elétrico, a gente vem bem aqui em modelos, cria cria um arquivo novo de Revit. E aí vocês vão ver que aqui em arquivo modelo, vocês vão ter várias opções. Modelo de construção, modelo de arquitetura, modelo estrutural, modelo mecânico, sistemas, elétrico e de hidráulica. O próprio Revit já fornece um modelo de elétrico, de projeto elétrico, só que ele não é tão bom e nem tão completo. Então a gente vai fornecer para vocês, a gente aqui do CAEC vai fornecer para vocês um template mais completo que vocês possam trabalhar em cima deles, beleza? E aí como é que vocês vão fazer para utilizar esse template? Vocês vão clicar aqui em procurar, aí vocês vêm aqui na pasta onde está salvo, no caso o meu está salvo aqui em documentos, CAEC 2024, e está aqui o template, CAEC mini curso elétrico 2024. Abrir e dar um OK. Aí é só esperar carregar. Beleza? Template inserido, já temos o nosso projeto em mãos.
A partir desse ponto, o Revit já está pronto para trabalho. Ele já vai estar totalmente disponível para uso. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou começar apresentando para vocês como é que a gente faz, como é que a gente vai trabalhar dentro desse template. Aqui no navegador de projetos, caso o de vocês não esteja ativado, esteja assim, vocês podem fazer o seguinte: digita KS no teclado, aí vai aparecer aqui atalhos de teclado. Aí digita navegador de projeto, pressionar novas teclas, NP, atribuir. Ok. Aí é só digitar NP no teclado que ele vai aparecer de novo. Beleza? Aqui no navegador de projetos a gente tem uma aba de vistas. Nessas vistas a gente tem coordenação, modelagem, projeto, documentação. Eu costumo trabalhar aqui nessa parte de modelagem e fazer a indicação de fiação aqui nessa aba de projeto de documentação. Mas se vocês acharem mais prático fazer tudo só na aba de modelagem ou tudo só na aba de projeto de documentação, não tem problema. Isso é só uma questão de organização. Aí aqui em vistas a gente vai ter planta de piso, que é basicamente a nossa planta baixa, como a gente vai visualizar o projeto em planta. A gente vai ter as vistas 3D. Vocês podem ver que já tem até algumas criadas aqui, por conta de uso do template mesmo. Vistas de desenho, consulta técnica, né? Aí nós temos aqui valores nominais de disjuntores, por exemplo. Isso aqui são referências que a gente costuma ter dentro do nosso projeto, que para não ficar consultando toda hora norma e tudo mais, já tá incluso dentro do nosso template. Então é mais uma forma de acelerar o nosso processo. Aí temos outras coisas aqui também, sistemas de distribuição. Aí aqui é o que eu mencionei na aula, né? Sistema de distribuição 220, 127, 380, 220, 440, 220. Aí no sistema 220, 127, nós temos a tensão entre fase neutro de 127 e entre fase e fase 220, que é o que eu expliquei. Aqui no Pará a gente trabalha com a tensão nominal 220, 127 volts, e em outras regiões, que eu não vou saber dizer agora de cabeça, a gente trabalha com 380, 220. Seção reduzida de condutor neutro, isso aqui vocês vão ver mais para frente também, quando a gente estiver dimensionando o projeto. Potência média de aparelhos e equipamentos. Essas potências médias aqui de aparelhos e equipamentos, elas não estão atualizadas conforme a equatorial, beleza? Esse template aqui ele não foi 100% desenvolvido por mim, ele foi adaptado para os padrões da equatorial. Então algumas coisas vocês vão notar aqui que elas não estão 100% compatíveis com os padrões da equatorial, porque diz respeito a outras regiões. Dimensionamento de queda de tensão, isso daqui é normativo, então está tudo certo, normativo da ABNT. Dimensionamento de eletrodutos, dimensionamento de bandeja de cabos, curvas de disjuntores, fator de correção de temperatura, fator de agrupamento. Aí tá. Aqui em legendas, isso daqui é mais para facilitar o projeto, para facilitar a documentação do projeto em prancha. Então eu não vou me prolongar muito por agora, porque a gente vai ver isso mais para frente, e ao longo da modelagem também eu vou consultar algumas coisas aqui para explicar para vocês também. Beleza? Tabelas. Não sei se todo mundo aqui tem familiaridade com o termo BIM, mas no BIM é basicamente a gente trabalhar com informação. O que seria isso? Cada coisa que a gente insere no nosso projeto, ela tem uma informação real. Então, se a gente insere uma tomada que seja no nosso projeto, a gente vai ter a informação dela registrada em algum lugar do nosso projeto. E é muito fácil acessar isso para fazer levantamento de quantitativo. Talvez alguns de vocês já estagiem em obra ou em escritório, alguma coisa assim, e já tenham tido contato com a demanda de levantamento de quantitativo de projeto. Às vezes a gente recebe projeto em AutoCAD e tem que fazer o quantitativo disso. Com o BIM é muito mais fácil, porque a gente já entrega
esse serviço pronto para o cliente. Então, aqui nessas tabelas a gente consegue facilmente ter acesso a isso. E aí eu vou mostrar para vocês também como é que funciona isso. Aqui em folhas é onde a gente vai trabalhar as nossas pranchas. Famílias é basicamente as famílias que estão dentro do nosso projeto, a gente não precisa se preocupar muito com isso aqui. E os grupos que seriam os nossos vínculos, beleza? Aí agora partindo para inserir vínculo. A gente vem aqui em modelagem, plantas de piso, modelo planta elétrica térreo. Dá 2 cliques aqui, aí a gente vem aqui na aba superior em inserir vínculo de IFC. E aqui na pasta do CAEC 2024, que eu tenho no meu computador, mas que vocês vão receber também pelo Drive, tá aqui modelo casa 2 pavimentos. Abrir. Aí a gente espera ele carregar. Esse modelo, vocês já estão familiarizados com ele, vocês que assistiram, né, as aulas do Joelmisson. Basicamente é a casa que ele fez a modelagem, né, no projeto arquitetônico. Então acredito que vocês já estejam bem a par do que é esse projeto em si. Aí vocês vão reparar que não está aparecendo nada. O que vocês vão fazer? Digitar ZA no teclado, que é para centralizar o nosso desenho. Beleza? Quando a gente está trabalhando dentro do Revit, é sempre interessante a gente dar uma olhada em um ponto, que é o ponto base. Por quê? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa que seja no nosso projeto, a vista ela vai ficar centralizada conforme o ponto base do projeto. E isso vai influenciar também na viewport das pranchas. É basicamente o mesmo termo que a gente utiliza, né, para fazer as pranchas do AutoCAD, que a gente vai utilizar aqui no Revit, viewport. E quanto maior for a nossa vista em projeto, maior vai ser a nossa viewport, mais chato vai ser de trabalhar na prancha. Porque ela se cria automaticamente, não é como no AutoCAD que a gente pode trabalhar facilmente com o tamanho dela. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai vir aqui, modelo de vista, na aba esquerda de propriedades, dados de identidade, modelo de vista. Aí vem aqui, nessa aba do meio, modelo de sobreposição VG. Aí a gente vem em lista de filtros, aciona o arquitetura, clica em qualquer lugar e digita T no teclado. Aí desce um pouquinho, vem aqui em terreno, ativa, ponto base de projeto. Aí dá um OK. OK. Ponto base de projeto está aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai só botar ele em algum lugar melhor. Antes disso, a gente vai dar uma olhada onde está o nosso 00 do Revit. No AutoCAD vocês têm noção do que é um 00, né? Que é as coordenadas do AutoCAD. Mas aqui no Revit a gente tem basicamente 3 coordenadas. A gente tem o 00, que ele é fixo, não tem como a gente trabalhar com ele. A gente tem um ponto base, que é esse daqui, que a gente consegue mexer nele. E a gente tem um ponto de levantamento topográfico. Então a gente tem sempre que ter esse cuidado com esses pontos. O 00 ele não está aparecendo aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui nessa aba inferior, revelar elementos ocultos. É basicamente essa lupa que está bem aqui. Ele está exatamente no mesmo lugar do ponto base. Ele é essas duas setas aqui, uma sobre a outra, tanto na vertical quanto na horizontal. Então beleza, a gente não precisa se preocupar com isso. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o vínculo, digitar MV no teclado, que é mover, pega uma referência aqui no canto do projeto e arrasta para onde está o nosso ponto base. Beleza? Pronto. Ele está bem compatível onde está o ponto base, não vai atrapalhar a gente, questão de prancha nem nada. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai só ocultar ele de novo. Modelo de vista, modelo de sobreposição VG, digita T no teclado, vem aqui em terreno, desativa o ponto base de projeto, desativa o terreno, OK, OK. Pronto, ele já sumiu aqui, não vai atrapalhar a gente visualmente falando. Mas tá, eu ainda consigo mexer
o meu projeto e isso pode atrapalhar o meu vínculo, no caso. O que eu vou fazer? Eu venho bem aqui, seleciono o vínculo e clico aqui em fixar ou digito PN no teclado. Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Aí tá. A partir desse momento, o meu vínculo ele já está travado. Eu não consigo mais mexer ele. Mas eu ainda consigo selecionar, e isso pode atrapalhar o projeto. O que a gente vai fazer? Seleciona ele de novo, vem aqui no canto inferior direito e clica aqui em selecionar somente elementos fixados. Pronto, eu não consigo mais nem mexer ele e nem selecionar. Está no ponto perfeito para trabalhar com ele. Então é isso. A partir desse ponto a gente já consegue iniciar a nossa modelagem do projeto elétrico. Antes de iniciar, eu vou recapitular aqui com vocês qual seria esse projeto. Eu tenho aqui as duas plantas dele, a planta do térreo e a planta do superior, que foi basicamente as duas plantas que o Joelmison trabalhou com vocês na semana passada. Esse projeto, o que a gente tem em mãos? A gente tem aqui uma sala de estar, a gente tem um hall, um WC, uma cozinha. Aqui provavelmente deve ser uma área de serviço ou então um quintal, não sei, mas como não está especificado a gente não vai trabalhar em cima disso. E no pavimento superior a gente tem um quarto, outro quarto, uma suíte, aí o banheiro da suíte e um outro banheiro aqui. Beleza? Aí, o que a gente já pode pensar nesse momento? Posição do quadro. Posição do quadro, o ideal é que ele fique alinhado com o quadro. O quadro do térreo fique alinhado com o quadro do superior, para que a gente facilite o nosso encaminhamento, facilite a distribuição, facilite o nosso projeto como um todo. Então, o que a gente pode visualizar a partir dessas duas plantas? Que essa parede que fica aqui na escada com essa parede do superior, elas são alinhadas. Então, eu posso explorar essa parede para colocar o meu quadro do térreo embaixo da escada e colocar o meu quadro do superior aqui também. Beleza? Posso fazer essas duas coisas. Cozinha, tá tranquilo. Aparentemente não tem nenhum um ponto extra usual. Nós temos o hall, sala de estar que também está ok. Banheiro não foi especificado se vai ter chuveiro elétrico ou não, mas para fins didáticos eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha com chuveiro elétrico. Aqui utilizando o banheiro da suíte, que seria no caso o mais padrão, assim, pode-se dizer assim. E os dois quartos aqui também tá tranquilo. Esse daqui tem uma varanda e a gente pode utilizar ela também. Beleza? Então a gente já vai propriamente dito para o Revit. Aí o que a gente vai fazer aqui no Revit? A gente vai abrir também o pavimento superior para dar uma visualizada nele. Deixar aberto os dois. Essa parte aqui da apresentação vocês podem fechar, tá? Ela abre automaticamente, então não vai influenciar em nada. E a gente vai digitar o comando CM no teclado. Vocês vão ver que ele já vai abrir aqui em propriedades o ponto de luz no teto. Espera aí que a Alana tá pedindo para entrar aqui. Mas eu acho que eu não consigo aceitar. Não sei se o Joelmison tá aqui. Se o Joelmison tiver, ele vê como é que aceita ela. Tá.
Quando a gente digita CM no teclado, vocês vão ver que a gente já consegue visualizar aqui na parte de propriedades as nossas famílias do projeto. Aí o que a gente vai fazer agora? Primeiro passo, inserir o quadro de distribuição. A gente vai digitar aqui quadro e vocês vão ver que vai ter várias opções. 3, 4 disjuntores, 6, 8 disjuntores, 12, 16, 18, 24, 27, 36. Então, o que isso quer dizer? Basicamente vai influenciar no tamanho do nosso quadro. Quantos disjuntores ele vai suportar. Pode falar. Deixa eu ver se foi no chat. É a frequência. Tá. Então, o que a gente vai ter aqui nesse projeto? A gente vai ter um circuito de iluminação para o térreo. A gente vai ter tomadas para a sala de estar, tomadas para o hall, tomadas para o banheiro, tomadas para a cozinha. Então temos 1, 2, 3, 4 pontos de tomada e um ponto de iluminação. Então nós temos ao todo 5 pontos de uso no térreo. Todos esses pontos, já dando um spoiler para vocês, eles são monofásicos. Então o disjuntor vai ser monopolar. Então basicamente eu preciso de 5 disjuntores. Mas aí eu tenho DPS e IDR, que vocês vão se familiarizar com isso mais para frente também. Então aí eu já acrescento uns 6 espaços para disjuntores, que daria 11. A gente tem o circuito reserva, pode adicionar mais 4, ficaria 15. Então basicamente eu preciso de espaço para 15 disjuntores aqui no térreo. Aí eu venho aqui CM, quadro de distribuição, 12 e 16 disjuntores. Aí eu insiro ele aqui. E aí eu posso deixar uma distância ok aqui da porta, só para ficar mais estético. Tá. Esse comando que eu utilizei agora é o DI, né? Eu acredito que o Gelmerson já tenha apresentado para vocês na aula de arquitetônico. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora? Selecionar o quadro. A gente vem aqui em copiar para a área de transferência. Em vez de clicar em colar, a gente vai clicar em colar e nessa seta, alinhado com níveis selecionados, e a gente vai colar aqui planta elétrica superior. Ok. Aí quando a gente vier aqui no superior, ainda não está aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. CR, que é o comando de corte, ir para a vista, a gente seleciona o quadro, e aí ele vai aparecer aqui. Ó, vocês podem visualizar que ele está num nível diferente do que a gente pensou em selecionar, no caso, né? Então o que isso quer dizer? Que o nosso nível ele não está adequado. A quantidade de níveis que a gente tem aqui. Planta elétrica superior, ele está atualmente com 1 e pouco. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar com esse superior daqui. AL superior. Pronto. Aí vocês podem visualizar que o quadro já foi para a posição que ele tinha que ir. Beleza? Aí ele já aparece aqui também no nosso pavimento superior. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai iniciar inserindo os pontos. No térreo, nós temos um ponto de iluminação para a sala de estar e um ponto para o hall. Como que a gente vai fazer para saber a potência disso? A gente já tem locado aqui, né, pela própria arquitetura. Então a gente vai digitar CM, caixa, que é a nossa caixa octogonal, um ponto de luz.
a gente pode utilizar tanto a laranja quanto a amarela. O mais usual é a amarela por conta de, de prática construtiva. A amarela seria, no caso, o mais prático de se trabalhar por conta das características do material, e o laranja seria uma linha mais reforçada, seria mais indicado para embutido em piso, embutido em laje, essas coisas. Então, como a gente vai estar só esquematizando para vocês, a gente vai trabalhar com amarelo sempre, beleza? Ponto de luz, aí a gente vem aqui e insere onde ele está. Ele está meio escondido aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, arrasta o nosso corte para cá, fecha ele um pouco, ir para a vista, e a gente vai ver que ele está abaixo do nível do forro. Esse aqui é o forro que o Joelmisson inseriu no projeto arquitetônico. Então a gente vai digitar L, clica no forro e clica na base da caixa. Aí vocês podem ver que o nível dele mudou, a elevação do nível no caso. Aí basicamente a gente só faz isso daqui, 0,1320, bota para 0 e aqui a gente muda para 2,9320. Pronto, ele ficou na mesma posição, só que agora com elevação de ponto em vez de elevação de nível, que é o que a gente quer trabalhar. Modelo planta elétrica térrea. Agora ele já aparece aqui pra gente também. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai digitar, vai selecionar ele e digitar CS no teclado, que é o comando criar similar. Caso o de vocês não esteja configurado, eu não me recordo se esse comando ele já vem configurado do Revit. Então, caso o de vocês não esteja configurado, vocês digitam KS, digita o nome do comando, criar similar. Aqui em atalhos digita CS. No caso o meu já está atribuído, então é basicamente isso. CS, insere outro ponto aqui. A gente já pode inserir também o do banheiro. Da área externa. E o da cozinha. Beleza? Tem aqui também nessa parte da entrada, né? Então a gente vai inserir aqui também. Aí beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa atribuir uma carga a esse ponto. Eu tinha comentado ontem com vocês que a carga do projeto é basicamente a nossa potência, que pode ser tanto potência aparente quanto potência ativa. Potência aparente em volt-amperes e potência ativa em watts. E como que a gente vai definir isso? Normalmente, em projetos prediais, projetos residenciais de alto padrão, a gente recebe um projeto chamado projeto luminotécnico, que é definido pela NBR 5413, se eu não me engano. Só que como o intuito do curso agora não é especificamente trabalhar com luminotécnico, que é uma outra área já, a gente vai fazer a definição que a própria NBR 5410, que é de instalações de elétricas de baixa tensão, sugere pra gente. Aí a gente já vai começar a trabalhar com aquelas duas normas que eu havia comentado com vocês. A primeira norma é essa daqui, NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Vocês encontram ela facilmente na internet. É literalmente só digitar NBR 5410. Pronto, já aparece várias opções. Beleza? Aí o que a gente vai ter de importante nela? Tudo, que ela vai definir como que a gente faz o nosso projeto. Mas para agora, a gente vai na página 121, deixei uma cola aqui para mim, que ela vai falar sobre seção dos condutores de fase. Aqui na seção dos condutores de fase, ela vai falar um mínimo de seção de condutor baseado no tipo do circuito. Se o circuito for de iluminação,
e o condutor for de cobre, que é normalmente como a gente trabalha, a seção mínima é de 1,5. Deixa eu dar uma ampliada aqui só para visualizar melhor. Se o circuito for de força, lembra que eu falei para vocês que a norma fala sobre pontos de força e não sobre pontos de tomada de uso geral e tomada de uso específico? Pois é. Se o circuito for de força, o mínimo é de 2,5. Circuito de sinalização e circuitos de controle, 0,5. Isso para cabos, isso para condutores de cabos isolados, que é como a gente trabalha. Existem também os condutores nus, mas isso daqui já é outro ramo que a gente não vai abordar agora, que não é o intuito do curso. Então a gente fica basicamente nessa primeira parte. Outro ponto seria aqui na página 191. Previsão de carga. A gente tem basicamente a previsão de carga de iluminação e pontos de tomada. E aqui na previsão de carga de iluminação, a norma diz que em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto comandado por interruptor. Até então a gente está atendendo. A gente botou um ponto aqui na sala, um ponto no hall, um ponto na entrada, um no banheiro, um na área externa e um na cozinha. Beleza, então. Aí ela deixa uma nota aqui para o caso de ser hotéis, motéis e similares, que não é o nosso caso. E ela também deixa uma nota aqui para pontos fixos no teto, caso ele seja substituído por pontos de parede em escada, depósito ou despensa. Isso a gente vai ver mais para frente. Aí aqui ela fala, na determinação de carga de iluminação, como alternativa à NBR 5410, essa NBR 5410 é a que eu falei para vocês que é de projeto luminotécnico. Ó, iluminância de interiores. A gente não vai abordar isso agora, então a gente vai ver o que ela fala nessa nota. Na determinação das cargas de iluminação, como alternativa à aplicação da ABNT NBR 5413, conforme prescrito na linha 9, pode ser adotado o seguinte critério. Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Em cômodo ou dependência com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos, não necessariamente à potência nominal das lâmpadas. Isso daqui ficou até que bem óbvio, né? 100 VA, dependendo do fator de potência da luminária, pode ser até 100 watts. Então dificilmente você vai encontrar uma lâmpada maior do que 20 watts em residência, principalmente em residência como essa que a gente está trabalhando agora, que é uma residência do estilo sobrado, né? Então isso daqui está extremamente superdimensionado, mas é só para o caso de a gente não ter o projeto luminotécnico em mãos, beleza? Então a gente vai fazer esse teste agora para ver como é que fica a questão da área desse ambiente. Aqui no AutoCAD a gente consegue ver que a sala de estar ela vai se estender até esse cruzamento mais ou menos aqui. Então é basicamente isso que a gente vai fazer no Revit. A gente vai pegar aqui, digitar o comando DL no teclado, que é a nossa linha de detalhe. Vai só fazer essa separação do ambiente, dos ambientes, né? E aqui, a nossa sala de estar morre bem aqui. Beleza? Ambientes separados, a gente vai verificar essa área, essa e essa. Aí como é que a gente vai fazer para verificar essa área? Como eu faço normalmente. Vem aqui em anotar, região preenchida, retângulo, aí seleciona um ponto aqui e arrasta para cá, dá OK.
Aí dá Enter para usar o mesmo comando, retângulo, e preenche a área como um todo. Ok. Vocês viram que bem aqui tinha um pedacinho de muro, só que ele pouco vai influenciar no nosso cálculo, então a gente não vai se atentar a isso por hora. E aí, para verificar a área, a gente seleciona essa região preenchida, que é a região preenchida referente à nossa sala de estar, e a gente vai ter a informação aqui em propriedades, área 10,16 metros quadrados, 17 metros quadrados. Aí vocês viram que a norma fala que para área igual ou inferior a 6 metros quadrados deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Como a gente teve um aumento de 4 metros quadrados de uns trocados, a gente vai acrescer os 60 VA, beleza? Então aqui a gente vai ter 160 VA. E aí como é que a gente faz para atribuir essa carga? A gente vai selecionar a luminária, selecionar a sua caixa. Aqui na barra de propriedades a gente vai ter elétrica, cargas, e está definido aqui 100 VA. A gente vai selecionar tudo e mudar para 160. E aí ele já muda. O fator de potência da iluminação, ele está definido no Revit como um padrão de 1. Mas aí a gente vai aqui na norma da Equatorial, que é essa daqui, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, que vocês também podem encontrar, não tão facilmente como a NBR, mas dá para encontrar também, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vêm aqui, digitam viabilidade técnica equatorial, dá OK. Primeiro link, solicitar viabilidade técnica. Espera carregar. Aqui onde está em cinza, vocês vão clicar nesse roxo, normas técnicas de fornecimento, orientações técnicas, continuar no site, normas técnicas de conexão. Aí vocês vão ter várias normas da Equatorial, são ao todo 46, mas a que vai interessar para a gente hoje é essa primeira, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Aí vocês fazem o download por aqui, caso vocês estejam em outro lugar. Como a gente está aqui no curso, eu já vou disponibilizar para vocês o PDF dentro do Drive, beleza? O sumário da norma da Equatorial, ele é mais intuitivo do que o sumário da norma da ABNT. Então, o que a gente vai procurar aqui? Critérios de fornecimento, determinação de demanda. Aqui em cálculo de demanda e instalação consumidora, a gente vai clicar aqui e ele vai direcionar a gente para cá. Aqui ele vai ter um roteiro de cálculo de demanda que a gente vai ver mais para frente como é que funciona. Mas o que vai interessar para a gente para agora é exatamente isso daqui. Fator de potência de instalação de iluminação e tomadas de uso geral. Seu valor será determinado em função do tipo de iluminação e reatores utilizados. Aí a gente tem aqui iluminação de LED, fator de potência 0,7. A gente viu que normalmente os fabricantes, né, de pontos de luz, eles fornecem um memorialzinho na parte de trás das luminárias. Normalmente esse fator de potência fica entre 0,92. Como a gente não tem como saber qual luminária vai ser utilizada nesse caso, a gente vai utilizar a definição da Equatorial, que seria fator de potência igual a 0,7. Beleza? Voltando aqui no Revit, a gente seleciona o mesmo ponto, vem aqui em fator de potência 0,7, e aí vocês podem ver que ele já vai diferenciar a potência aparente, 160, da potência ativa, 112. Tipo de carga. Tipo de carga, isso daqui é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente quando a gente estiver montando o quadro, mas já adiantando para vocês. Isso daqui tem a ver com a demanda. Então a gente vai selecionar a carga correspondente.
Aqui tem iluminação externa, iluminação. Isso daqui vocês ignoram. O que é para vocês utilizarem, nesse caso, é esse daqui, iluminação mais TUGs, que já está configurado conforme o padrão da Equatorial. Aqui tem o padrão da Energisa também, mas o da gente, no caso, é a Equatorial. Então, utilizem esse, beleza? Digita OK. E é isso. Nesse outro espaço aqui, seleciona a região preenchida, 8,894. Vocês vão ver aqui na norma, novamente. 6 metros quadrados, então tem que ter no mínimo 100. Deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Como não chegamos a 4 metros quadrados inteiros, a gente fica nos 100 VA mesmo. Então, 100 VA, fator de potência, 0,7. Aqui a gente vai fazer outra região preenchida. Aí vocês podem pegar de forma bruta mesmo. Isso daqui pouco vai influenciar no cálculo. Ok. Área 4,763. Não chegou nem a 6. Então a gente vai deixar os 100 VA e mudar somente o fator de potência. Aqui a mesma coisa. Ok. 8,73. 100 VA, 0,7 fator de potência. Região preenchida. Ok. 3,502. E por último, esse banheiro aqui. Ok. Área 2,035. Pronto. Definimos o carregamento de todos os pontos de luz do térreo. E agora a gente vai iniciar a definição dos circuitos. Como eu gosto de fazer isso? Primeiro, eu gosto de atribuir logo a identificação deles, para eu já conseguir visualizar como ele vai se comportar. Então, para fazer essa identificação, vocês podem vir aqui em identificador de categoria, ou digitar no teclado o comando TG, que vai dar a mesma coisa. Aí vocês vão ver que ele vai identificar cada ponto. Passando sempre por cima da caixa. Se vocês passarem por cima da luz que está no arquivo IFC, ele não vai identificar. Selecionando o identificador, vocês podem vir aqui em propriedades e podem mudar a tag de luminária. Vocês podem mudar para altura de ponto, podem mudar para descrição, podem mudar potência aparente, potência ativa, que aí ele vai mudar aqui a tag conforme vocês acharem melhor. Mas o ideal é que utilizem esse primeiro aqui, que é tag de luminária no teto potência aparente, que vai identificar a luminária, o circuito dela e a potência em voltamperes, que é a que a gente definiu conforme os padrões da norma. O que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar todas as tags, vai desativar a linha de chamada e utilizar o comando align, que é o comando AL no teclado, só para alinhar isso daqui e esconder a luminária do arquitetônico.
Pronto. Essa linha de detalhe aqui vocês podem apagar já, tá? Era só pra gente ter uma referência de como a gente ia trabalhar. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai definir esse circuito. Antes de definir esse circuito, a gente vai ter que identificar o nosso quadro do térreo. Aqui no quadro do térreo, eu estava pensando, eu acho que esse de 16 ele não vai ser o suficiente, então eu vou mudar já para o de 18 e 24. Ele ficou na mesma posição, só muda mesmo o comportamento dele. Deixa eu verificar aqui a faixa de vista, vou só reduzir um pouco para a gente conseguir trabalhar melhor. Ó, eu mexi e acabei mexendo no do superior. Esse aqui que é o do térreo. Tá. Aqui no quadro a gente vai selecionar ele. Aí vocês vêm aqui em propriedades, número de fases. A gente vai trabalhar com o sistema trifásico, que eu comentei com vocês que era o mais usual. Então aqui está 2, a gente vai mudar para 3. E sistema de distribuição, que está bem aqui na parte verde, embaixo da barra superior, a gente vai mudar para 220, 127 trifásico. Beleza? Já mudou aqui nas propriedades também. O nome do painel a gente vai mudar para QDIT-T, que é quadro de distribuição de iluminação e tomada do térreo. Basicamente isso. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar todos os pontos. Ou pode selecionar somente um mesmo. Vim aqui na parte superior, clicar em força. Número de polos. O circuito de iluminação ele é um circuito monofásico. Então vocês vão adicionar somente um polo. Beleza? Tensão 127. Circuito monofásico, na nossa região, a tensão dele vai ser 127 entre fase e neutro. Então, digita OK. Aqui em painel, vocês vão ver que está em nenhum. Vocês vão clicar na gaveta e clicar em QDIT-TER. Aí já aparece uma caixa aqui indicando que ele está atribuído a esse quadro. O que vocês vão perceber agora? Aqui na tag dos outros, né? Tem o 100, que é da potência aparente, mas o restante está vazio. E nesse daqui, ele está preenchido com 1, o que quer dizer que é o primeiro circuito desse quadro. Vocês vão selecionar essa caixa. Aqui na parte superior está escrito modificar luminárias e do lado está escrito circuitos elétricos. Vocês vão clicar em circuitos elétricos, editar circuito. E vocês vão ver que está selecionado aqui adicionar no circuito. Vocês vão manter essa seleção e sair selecionando as outras caixas. Concluir a edição do circuito. Todos os circuitos foram adicionados ao quadro. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar no quadro. Aqui na parte superior, criar tabela de painéis. Aí clica na parte da setinha e digitar e clicar em usar modelo padrão. A gente pode tanto clicar em usar modelo padrão, quanto deixa eu ver aqui o negócio rapidinho. Tá. A gente pode tanto clicar em usar modelo padrão, como escolher um modelo. Escolhendo o modelo, a gente vem aqui em quadro de cargas padrão. Vai para o mesmo caminho. Aí vocês vão visualizar que o nosso quadro meio que já está montado. Ele está extremamente grande por conta do tamanho do quadro e da quantidade de circuitos que ele tem disponível. Então o que a gente vai fazer para visualizar melhor? A gente vai clicar aqui
nesse espaço vazio que tem em cima de circuito e vai digitar 20. Aí dá Enter. Vocês vão ver que isso daqui é referente ao número de circuitos. A princípio não dá para ver que tem o número 20 aqui, mas ele existe. É porque a fonte dele está em branco para não atrapalhar na definição do nosso projeto. Beleza? Aqui em descrição, vocês vão selecionar e mudar o nome do circuito. Digitar iluminação térreo. Aí dá Enter. Vocês podem ver que ele já vai montando o quadro automaticamente conforme o que a gente definiu. A gente definiu, né, a tensão sendo 127. Ele já mostra aqui que o esquema é fase, neutro e terra. Ele já somou todas as potências de iluminação. Ele já atribuiu aqui 660 na potência aparente e já calculou automaticamente a potência ativa, baseado no fator de potência que a gente definiu conforme os padrões da equatorial. Aí ele mostra pra gente a corrente de projeto, que é basicamente a nossa potência aparente, dividido pela tensão, atribuído com o fator de correção por agrupamento e o fator de correção por temperatura, que a gente ainda não definiu isso. Tem o disjuntor. Por padrão, ele sempre vai definir pra gente o disjuntor 20. Isso a gente vai mudar conforme a gente for ver o dimensionamento disso. O condutor não está definido ainda. A gente vai dimensionar ainda. A fase, ele sempre vai adicionar na primeira fase. Então a gente vai balancear isso daqui conforme a gente for trabalhando com o nosso projeto. Aí a gente vem aqui em modelo de planta elétrica e começa a distribuir um outro ponto. A gente vai aqui no AutoCAD para visualizar melhor a planta e vai ver onde a gente pode inserir interruptores. O ideal é que a gente faça alocação de interruptores sempre em pontos de fácil acesso e de maior lógica de como vai funcionar o nosso projeto. Por exemplo, aqui na entrada a gente tem um hall e a porta abre para o lado esquerdo. Eu não posso colocar um interruptor aqui nesse lado, porque a pessoa vai entrar, vai procurar o interruptor, vai estar tudo escuro e ela não vai achar, porque vai estar atrás da porta. Então o ideal é que eu coloque sempre no mesmo lado da abertura. Se a porta abre para a esquerda, eu vou estar colocando o interruptor aqui onde a porta está mostrando. Mesma coisa aqui na cozinha e no banheiro. Beleza? Então a gente vai iniciar inserindo o interruptor. Aqui na sala de estar, a gente percebe que não tem, né, um fácil acesso. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar um interruptor bem aqui nessa quina, para a pessoa que está saindo do hall já utilizar esse interruptor e acionar a sala de estar. Bora lá. Digitando o comando CM no teclado, ele já vai direto para a caixa octogonal e a gente vai digitar interruptor. E aí a gente tem várias opções de interruptor aqui, mas o que a gente vai procurar é esse aqui. Interruptor, uma tecla 4x2 convencional. Aí eu insiro um aqui. Um aqui. Insiro outro aqui. Outro aqui. E aqui, como está do lado de fora, eu vou inserir do lado de dentro. E aí, para rotacionar o interruptor, basta teclar o espaço no teclado. O interruptor já rotaciona. Beleza? Aí agora a gente só vai ajustar as posições dele. Aqui ele já está bem centralizado, então tá ok. Aqui eu gosto sempre de deixar com um espaço de 15 centímetros com relação à porta.
DI, interruptor. Aí eu vou fazendo esses ajustes aqui, que vocês podem fazer também no projeto de vocês, só para melhorar a questão estética da prancha. Pronto, inseri todos os interruptores. E agora como é que eu faço para atribuir as chaves deles? A chave basicamente é o comando do interruptor. Ele vai referenciar no projeto qual luminária esse interruptor vai estar acionando. Para fazer isso, eu vou ter que inserir uma tag em cada interruptor para poder identificar ele. Comando TG, eu vou inserir nesse interruptor, nesse, e nesse. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todas essas tags de interruptor. Eu venho aqui em propriedades. E aí, no meu aqui ele já está selecionado automaticamente ID da chave. Mas o de vocês pode ser que não esteja. Então vocês vão e selecionam ID da chave comando. Beleza? Vocês vão ver que tem um ponto de interrogação aqui. Basicamente vocês vão preencher ele. Dá 2 cliques aqui. E aí a gente sempre... A identificação do comando do interruptor a gente faz através de letras. De A a Z, variando conforme o circuito. A gente sempre vai reiniciar a contagem quando a gente muda de circuito. Então vocês vão ver que no pavimento superior, quando eu tiver outro circuito de iluminação, a gente também vai ter interruptores com o comando A, porque é outro circuito, independente desse. Beleza? Até porque a gente não tem infinitas letras, né, no alfabeto. Então não tem como ficar acumulando identificador de comando. Então esse daqui vai ser o comando A. Aí eu só faço um ajuste aqui. Desligo a linha de chamada. Esse aqui vai ser o comando B. Ajusto. Desligo a linha de chamada. Esse aqui pode ser o C. Ajusto. D. E o E. Pronto, atribuí o comando em cada um dos interruptores. Faltou, na verdade, um aqui para parte da entrada. Na parte da entrada, a gente não vai colocar um interruptor externo, até porque senão seria muito suscetível, né, a alguém de fora da casa ficar acionando e desligando toda hora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse daqui. Foi uma coisa que eu não me atentei. A gente vai apagar esse identificador, selecionar o interruptor, vem aqui em propriedades e a gente vai mudar para uma caixa com 2 teclas. Beleza? Aí vocês podem visualizar que a identificação em planta dela já vai mudar também. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai digitar TG no teclado e vocês vão ver que ele vai selecionar a caixa como um todo. Mas não é a caixa que eu quero, é o interruptor. Então vocês vão digitar Tab no teclado. Tab, para quem não sabe, é aquela setinha, aquela teclazinha que fica em cima do Caps Lock. Então digita Tab, seleciona a primeira e arrasta o identificador para cá. Aí bota em cima da segunda, digita Tab, vocês vão ver que ela vai ficar um pouco mais preenchida do que o normal. Basta clicar e arrastar o identificador para cá. Beleza? A gente já tem as 2 teclas identificadas. Aí essa daqui vai ser a B e essa daqui vai ser a C. A gente só vai selecionar elas.
e desativar a linha de chamada. Aí agora a gente troca essa daqui D, E e F. Pronto. Certo. Aí agora como que a gente faz para inserir esse comando na nossa luminária? Todos os nossos pontos eles vão estar com esse espaço vazio, que é justamente o ID de comando. Então a gente vai selecionar a luminária. E vocês podem visualizar que o Revit ele é muito intuitivo. Então quando a gente seleciona o nosso ponto de luz, ele já aparece aqui na parte superior escrito interruptor. Então, clica no interruptor. E aí a gente vai selecionar agora o nosso interruptor. Clicando aqui em selecionar chave. Seleciona o interruptor. E ele já atribui. Pode ver o tracejado aqui e o A já vai automaticamente para cá. Caso eu tenha me enganado de chave, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o ponto de luz, eu venho aqui em sistema de comando, desconectar chaveamento e ele já vai desconectar. Beleza? Caso vocês já errem isso no projeto, já sabe como alterar. Mas não é o caso, então eu vou deixar do jeito que está. Aí eu sei que o B é esse externo e o C é o interno. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o externo, clicar em interruptor, selecionar a chave, e quando eu passar o mouse em cima, eu não preciso mais digitar Tab no teclado, basta passar o mouse. Quando eu passar o mouse em cima, vocês vão ver que ele já vai deixar uma seleçãozinha sobre o interruptor. Eu seleciono o B e ele já vai automaticamente para cá. Faça a mesma coisa agora com os outros. Interruptor, selecionar a chave. Pronto. Todo o nosso sistema de iluminação do térreo já foi selecionado. Aí o que acontece agora? Deixa eu só verificar se está todas na mesma altura. Tá, todas na mesma altura. O interruptor, vocês conseguem modificar a elevação do ponto, que é basicamente a altura do interruptor, aqui nessa aba de propriedades. A elevação do ponto padrão do Revit é 1,20 m. É uma elevação que eu considero ok em projeto, então eu sempre mantenho esse 1,20 m. Então, vocês podem deixar nessa altura. Algumas pessoas gostam de trabalhar com 1,10 m. Eu já vi até arquitetos botando 1,05 m, especificamente 5 centímetros, mas é uma coisa que eu não gosto porque atrapalha em obra e mesmo essa altura eu considero muito baixa para interruptor e tomada média, etc. Então eu sempre mantenho esse 1,20 m que eu considero uma altura ok. Beleza? Feito todo esse lançamento da questão da iluminação, até esse ponto aqui, tá tudo ok? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então vou prosseguir agora com a alocação de tomadas. A norma da ABNT, ela também define o número de pontos de tomada que a gente deve considerar em projeto. E aí ela começa falando aqui, o número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios. Em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, atendidos às restrições de 9.1. Aqui no nosso projetinho, a gente não tem especificamente um banheiro no térreo, a gente tem um lavabo. Então, vai funcionar da mesma forma.
beleza? A gente só não vai ter o chuveiro elétrico, mas vai ser a mesma coisa. A gente tem que colocar um ponto de tomada próximo ao lavatório. Então a gente já começa o projeto pensando nisso. Aí ela continua falando: em cozinhas, copas cozinhas, área de serviço, cozinhas, área de serviço, lavanderia e locais análogos, ou seja, áreas molhadas, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que acima da bancada da pia deve ser prevista no mínimo 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos. Em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Isso daqui é uma identificação dela sobre pontos de tomada em varandas, que a gente pode colocar tanto na parte interna quanto na parte externa, que isso já vai ser considerado ponto de tomada para a varanda, porque tem alguns locais que a varanda é descoberta, então acontece de a gente não ter como colocar a tomada ali, por conta dos intempéries, né? E aí ela continua falando: em cada um dos demais cômodos dependentes da habitação deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados. Admite-se que este ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência, a até 0,80 metros quadrados no máximo de sua porta de acesso. Isso daqui é mais para caso de depósito de material de limpeza, que são cômodos que normalmente são menores do que o usual. Servem somente para a gente guardar as coisas. Aí a norma fala que nesse tipo de situação a gente pode colocar a tomada referente a esse cômodo na parte externa, tal como eu mencionei sobre a tomada da varanda. Um ponto de tomada se a área de cômodo ou dependência for superior a 2,25 metros quadrados e igual ou inferior a 6 metros quadrados. Ponto de tomada para cada 5 metros quadrados ou fração. Tá. Esse número de pontos de tomada, a norma ela define, né, uma quantidade mínima, mas a gente sabe que é uma coisa que a gente vai muito pelo empírico, que a gente vai muito pelo que a gente vivencia. Todo mundo sabe que em cada ambiente precisa de no mínimo um ponto de tomada. A gente só precisa verificar qual a nossa necessidade. E aí o que acontece normalmente em projetos? Seja projeto predial, seja projeto de residência, etc. A gente vai receber a arquitetura, o projeto arquitetônico, o layout, que seria no caso a planta baixa, sem cotas, somente com com a disponibilidade de móveis. E a partir desse layout a gente vai fazer a definição de pontos de tomada. É assim que normalmente a gente trabalha com projetos. Nesse nosso caso aqui, desse projeto, está um pouco complicado de a gente trabalhar assim, até porque a gente não tem o layout, a gente tem somente a planta baixa, tanto no térreo quanto no superior. Então a gente vai tentar ao máximo utilizar essa padronização da norma. Mas aí, como é um pouquinho complicado de ficar voltando aqui toda hora por questões de horário, né, da nossa aula, a gente vai fazer uma distribuição um pouco a mais, somente para fins didáticos, beleza? E aí eu vou explicar algumas coisas para vocês. A gente já começa aqui no lavatório inserindo uma próximo ao lavatório, que é o que a norma prescreve. Digita o comando CM no teclado, interruptor. Aí a gente vai digitar aqui tomadas. Mais uma vez vai aparecer uma infinidade de quantidades de tomadas. A gente vai procurar por tomada. Cadê? Tirar o S aqui do final. A gente vai procurar por tomada 2 módulos 4x2. Por que 2 módulos? Questão de conforto. Normalmente a maioria dos projetistas coloca tomadas com um único módulo em projeto, mas aí acaba que ficam vários pontos e não atende
necessariamente o layout do projeto. Então, por questão de conforto tanto do cliente e questões práticas de projeto, eu prefiro trabalhar com tomadas duplas, que no caso seria tomada com 2 módulos. Então a gente já vai inserir isso daqui no nosso lavabo. Insere uma aqui. Aqui na nossa sala, a gente vai deixar uma no centro dessa parede. Vai espalhar 2 aqui. 2 pontos no caso. E um aqui no centro dessa parede. Aqui na sala de estar a gente vai deixar uma aqui também, centralizada. Deixa eu só confirmar se essa é a sala de estar. Provavelmente aqui vai ter televisão. Então, o ideal é que tenha uma tomada baixa e uma tomada média. E aí eu já explico para vocês como isso daqui vai funcionar. Aqui a gente deixa mais 2. E na cozinha, isso daqui é a nossa pia. A gente vai deixar uma próxima da pia. Aqui na área externa, eu não sei se a gente vai chegar a ter máquina de lavar roupa, mas eu vou colocar uma aqui só para fins didáticos, beleza? Aí a gente pode colocar mais uma aqui na cozinha. Deixa eu visualizar. Aqui deve ter fogão, aqui deve ter geladeira. Então eu vou colocar uma aqui e uma aqui. Pronto. Como eu mencionei para vocês, por questões de horário não vai dar para ficar voltando toda hora para ficar conferindo tomada. Então isso é uma coisa que vocês podem olhar com mais calma na norma. Esse cálculo, né, de perímetro, verificar quantas tomadas são necessárias, quantas vão precisar para cada ambiente, tudo mais. Mas aqui eu garanto para vocês que vai estar ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Boa noite, professor. Essa norma aí tem como deixar disponível para a gente lá no grupo? Vai ficar A disponível. gente tá estudando. Pô, beleza, valeu. Nada. Aí agora aqui a gente só vai organizar. Gosto de deixar essa tomada aqui afastada da parede mais ou menos 20 centímetros. E aí, como ela é próxima ao lavatório, ela não vai poder ficar baixa. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela. Aqui em elevação de ponto, eu vou deixar 1,20. E aí vocês vão verificar que já vai mudar a simbologia dela também. E aí aqui é um ponto que vocês vão ter que se atentar. Tomada de banheiro, tomada de cozinha, lavanderia, locais assim que demandam um pouco mais de potência dos equipamentos, o que a gente normalmente faz? A gente, em vez de utilizar a tomada usual, que é essa daqui, essa tomada de 10 amperes, a gente utiliza uma tomada de 20 amperes. Qual que é a diferença dessas duas tomadas? A tomada de 10 amperes, ela suporta uma corrente máxima de 10 amperes por módulo, e a tomada de 20 amperes suporta uma corrente máxima de 20 amperes por módulo. Por que a gente faz essa substituição em banheiros? As pessoas normalmente, quando elas estão se arrumando para sair ou alguma coisa do tipo, elas utilizam secador de cabelo, por exemplo. Alguns modelos de secador de cabelo, eles possuem potência de até 2000 watts. E aí o que isso quer dizer? Vou fazer uma conta rápida aqui na calculadora para vocês. A gente pega esses 2000 watts e divide pela tensão do nosso projeto, que é 127. E a gente vai encontrar a corrente do equipamento, 15,74. 15,75 na verdade. E aí eu falei para vocês que a tomada de 10 amperes suporta uma corrente máxima de 10 amperes. Beleza? Ela vai suportar a corrente do
do secador de cabelo? Provavelmente sim, porque tem uma folga no dimensionamento que eles passam e no que realmente é. Mas a gente prefere não arriscar. Então o que, que a gente faz? A gente especifica em projeto que essa tomada aqui ela vai ser de 20 amperes. Como que a gente faz isso? A gente seleciona a tomada superior 20 amperes, aqui na barra de propriedades, construção, tomada inferior 20 amperes. E aí vocês podem ver que automaticamente ele já especifica pra gente isso. Beleza? A mesma coisa a gente vai fazer aqui na cozinha. Esse ponto aqui da pia, a gente pode afastar pouca coisa daqui. Na verdade a gente pode até deixar mais pra dentro. Aí deixa aqui 10 centímetros. E aí a gente eleva o ponto dele da mesma forma, 1,20, e muda para a tomada de 20 amperes. Aqui eu tinha dito que provavelmente ia ser geladeira ou então fogão, alguma coisa assim. A gente vai deixar da mesma forma, então eu vou só centralizar um pouco aqui. Como é que faz para centralizar? Comando DI, clica na parede, centro da tomada, clica na outra referência e aqui a gente clica nesse EQ. Pronto. Aí pode apagar isso aqui e clicar em OK. Mesma coisa a gente faz do outro lado. TI. Aqui. OK. Esses dois pontos aqui a gente vai mudar para 20 amperes. Esse daqui a gente vai centralizar também. Aqui, OK. Muda para 20 também. E aí, beleza. Aqui a gente tem que se atentar a mais uma coisa antes de prosseguir. Volta lá na norma. Potências atribuíveis aos pontos de tomada. Item 9.5.2.2.2. A potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. Em banheiros, cozinhas, copas cozinhas, área de serviço e qualquer área molhada, no mínimo 60 VA por ponto de tomada até 3 pontos e 100 VA por ponto para excedente, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. Quando o total de tomadas no conjunto desse ambiente for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição de potências seja de no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 2 pontos e 100 VA por ponto para excedente, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente. Então o que a gente faz aqui? Aqui no nosso lavabo a gente tem 2 pontos de tomada. Então a norma prescreve que esses 2 pontos vão ter 600 VA. A gente vem aqui em propriedades, iluminação mais TUG está OK. Potência a gente vai mudar para 600. Aqui também para 600. Beleza? Já foi definido isso. Aqui na cozinha, a gente tem 1, 2, 3, 4, vezes 2, 8. Então a gente ultrapassa os 6 pontos da cozinha. Então a gente vai precisar somente de 2 pontos de 600 VA, que no caso seriam esses dois aqui. 600, 600. Esses daqui podem manter em 100 VA. E esses daqui, como eles são equipamentos mais específicos, né, pode-se dizer assim, um vai ser para fogão e o outro para geladeira, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vem aqui na norma da Equatorial, só reduzir um pouquinho aqui, e a gente vai descendo. Aí
aqui na página 36, que no caso é a 31 da norma, a gente vai ter uma tabela com potências de aparelhos eletrodomésticos. E o que isso daqui quer dizer? Ele vai definir para a gente alguns aparelhos que têm potências próprias, que a gente tem que considerar isso em projeto. E a gente vai ter o exemplo aqui do fogão elétrico, que tem que ter uma potência de 2000, e da geladeira comum de 250. Isso a gente vai definir lá no nosso projeto. Aí a gente volta aqui nessa parte de cima para esse ponto aqui. Fator de potência de iluminação e tomada de uso geral. Seu valor será determinado em função do tipo de iluminação e reatores utilizados. Iluminação de LED a gente já definiu como sendo 0,7, mas vocês podem reparar que esse fator de potência ele vai mudar conforme o tipo de iluminação. Fluorescente com reatores de alto fator vai para 0,9, de baixo fator para 0,5 e de iluminação incandescente vai para 1. Mas em momento algum ele fala qual seria o fator de potência para tomadas de uso geral, que é a que a gente está trabalhando. Então, eu não posso simplesmente atribuir o 0,7 aqui sem ter uma informação. Então, o que eu vou fazer? Eu venho para o item B aqui, o item B não, desculpa, o item C, que é demanda em quilowatts de todos os aparelhos eletrodomésticos em geral. Geladeiras, televisão, barbeador, som e etc. E aí a norma descreve para a gente que o fator de potência vai ser igual a 0,85, fixo. Então a gente vai mudar todas as nossas tomadas de projeto para um fator de potência de 0,85. Beleza? A gente vai selecionar todas elas. Vem aqui, fator de potência, 0,85, pronto. Tudo ok agora. Como eu não tenho referência de layout, eu vou dizer que essa daqui vai ser o nosso fogão. Então eu vou atribuir aqui uma potência de 2000 e aqui uma potência de 2000 também. Pronto. Essa daqui vai ser a nossa geladeira. Então eu vou atribuir uma potência de 250. Só voltando aqui rapidinho na norma, para vocês se atentarem a uma coisa. Aqui ele fala que essas potências, elas são em watts. O Revit, ele faz a atribuição em volt-amperes. Então, já adiantando para vocês aqui, isso aqui o que a gente está fazendo está errado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega a calculadora, vem aqui, 250, que é a nossa potência em watts, divide por 0,85, que é o nosso fator de potência, e ele vai dar o resultado da potência aparente. A gente vai selecionar isso aqui, vem aqui na tomada, cola aqui, seleciona, cola, pronto. Vocês vão ver que a tomada já está com potência de 250 watts, que é a potência que a norma descreve. Mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro lado. 2000 dividido por 0,85. Seleciona, cola. Tá, é questão da pontuação. Só excluir esse ponto aqui. Pronto. Cola. Cola. Tá, aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar esse ponto de tomada, vai vir bem aqui onde está escrito iluminação mais TUGs, a gente vai clicar em cima e a gente vai mudar aqui para aparelhos de aquecimento. Ok. Faz a mesma coisa embaixo.
aparelhos de aquecimento. Ok. Nesse outro aqui, que é a nossa geladeira, a gente vai mudar para aparelhos eletrodomésticos em geral. Ok. E aqui embaixo, aparelhos eletrodomésticos em geral. Ok. Pronto. Aí esses dois aqui já foram definidos. Isso daqui que teoricamente seria a nossa lavanderia, né? Seria uma área externa. A gente vai deixar somente um ponto para máquina de lavar. Vou botar aqui 20. Mudo para tomada média, 1,2. Mudo para tomadas de 20 amperes. E venho aqui na norma da Equatorial para ver o que ela fala sobre máquina de lavar roupa. 1000 watts. Aí eu venho na calculadora. 1000 dividido por 0,85, que é o nosso fator de potência. Seleciono aqui. Como eu sei que já vai dar problema, eu já vou fazer isso aqui. Só para excluir esse ponto. Tá. Aí eu seleciono a tomada. Muda a potência aqui. Espera aí. Ctrl C. Texto. Ctrl V. Tiro o ponto. Seleciono. Ctrl C. Ele não reconhece o texto do Revit. Tem que fazer no navegador aqui, então. Ctrl C. Agora sim. Pronto. Aí a gente faz a mesma coisa. Muda aqui iluminação Mastugues para aparelhos eletrodomésticos em geral. Ok. Aqui embaixo a mesma coisa. Aparelhos eletrodomésticos em geral. Ok. Aqui a gente vai só centralizar essa tomada. Pode deletar. Aqui a gente não vai mexer em questão de potência, porque vai continuar os 100 VA, por ser tomada de uso geral de sala. A norma não fala nada sobre acrescentar potência para esse tipo de ponto de consumo, então a gente mantém os 100 VA. O fator de potência a gente já tinha corrigido, então vai ficar por isso mesmo. Essas duas tomadas aqui, a gente pode só dar uma centralizada nelas também. Aqui, pronto, ok, e essa daqui tá ok, pronto. O hall já tá ok, a sala a gente faz a mesma coisa. E aqui eu vou mudar uma delas para 1,20 para ser tomada de televisão e vou dar uma alinhada nelas aqui. A outra eu mantenho tomada baixa, caso tenha algum hack, alguma coisa assim. Ok. Pronto. Aí agora o que eu tenho que fazer? Todas elas já estão com potência definida e fator de potência definido. Agora eu vou inserir os circuitos. Circuito de tomada, o que normalmente a gente tem que considerar? Deixa eu abrir o bloco de notas aqui só para explicar para vocês. Circuito de tomada, a gente vai sempre manter com um limite de até 10 pontos. Por que 10 pontos? Por causa disso daqui. Eu falei para vocês que cada tomada tem 10 amperes, que ela tem esse limitante de 10 amperes. E eu falei para vocês
que o disjuntor ele tem que ser acionado antes que o cabo pegue fogo. Só que o cabo de 2,5, que é o mínimo normativo, ele vai suportar até 24 amperes. Ou seja, se eu for adicionar um disjuntor baseado no cabo, eu vou adicionar um disjuntor de 20 amperes. Mas aí suponhamos que uma pessoa coloque um equipamento com uma corrente superior a 10 amperes. O que vai acontecer? A tomada vai pegar fogo, o cabo vai ficar ok e o disjuntor não vai ser acionado. Ou seja, não vai servir para nada o meu sistema. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de padronizar o sistema com limitante, o circuito com limitante circuito de até 10 amperes para tomadas de 10 amperes. E aí eu uso o disjuntor de 10 amperes para isso. E aí como é que eu faço para atingir esse limite? Quantas tomadas isso daqui significa? É uma conta até que simples. Eu vou pegar 100 VA. Não, desculpa. Eu vou pegar 127, que é a tensão, multiplicar por 10, que é a minha corrente limitante do circuito, e eu vou ter 127 VA de potência disponível no circuito. E o que isso quer dizer? Cada ponto de tomada ele vai ter 100 VA. Então eu vou dividir isso daqui por 100. E eu vou ter que, eu posso ter no máximo até 12,7 tomadas. No caso eu não tenho como ter 0,7 tomadas, né? Então eu vou ter no máximo 12 tomadas. Então, máximo de 12 tomadas. Beleza? Aqui nesse ambiente eu tenho 1, 2, 3, 4. Como são tomadas duplas, eu multiplico por 2, então eu vou ter 8. Se eu fosse somar com as tomadas daqui, que também tem 8, já passaria de 12, ficaria 16. Então eu já divido aqui. E aí eu já crio um circuito baseado nisso daqui. No circuito de iluminação bastava selecionar que já aparecia aqui o símbolo de força para criar circuito, né? No de tomada é um pouco diferente. Eu vou passar o mouse por cima da tomada, clicar no Tab, e aí quando ele selecionar um dos dois módulos, eu clico com o botão direito do mouse e vai aparecer o circuito de força aqui, ó. Criar sistemas. Número de polos, 1 polo, tensão 127. Dou OK. Já criei meu circuito, ele já foi direto para o QDIT do térreo. Aí o que eu faço agora? Eu venho aqui em editar circuito. Vocês vão ver que todas estão desselecionadas e somente essa está selecionada, que é a única tomada do circuito. Eu vou clicar aqui, 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 em todas as tomadas que vão fazer parte do meu circuito. Vou clicar em concluir edição do circuito. Pronto. Tudo isso daqui já veio direto para o quadro. Ele já calculou a potência em VA, calculou a potência em watts e já trouxe para cá. Beleza? Só tenho que mudar o nome agora. Eu vou colocar aqui TUG, tomadas de uso geral, sala. Só confirmar se essa é a sala. Sala de estar. Pronto. Aí eu vou fazer a mesma coisa nos outros ambientes. Força, OK. Editar circuito. Seleciono os demais módulos. Concluir. Venho no QDIT. TUG. RAW. Próximo circuito do lavabo. Circuito do lavabo já vai ser diferente. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com tomadas de 20 amperes. Então o que vai acontecer aqui? O meu circuito ele é de até 20 amperes, porque é a corrente que a minha tomada vai suportar. Então eu vou colocar aqui circuito
de até 20 amperes para tomada de 20 amperes. O meu disjuntor vai ser de 20 amperes, porque provavelmente o meu cabo vai ser de 2,5. Cabo sendo de 2,5, ele vai suportar até 24 amperes. Então o disjuntor vai ser acionado antes do cabo. E o limitante de tomadas, qual vai ser? Eu vou pegar 20, multiplicar pela minha tensão de projeto, que é 127, e eu vou ter uma potência máxima para o circuito de 2540. O que isso quer dizer? Eu vou dividir isso daqui por 600, que é o que foi atribuído aos pontos de consumo, e eu tenho um máximo de 4 tomadas. Sendo assim, eu estou atendendo ao limite, que eu tenho somente 2 tomadas aqui, então tá ok. Faço a mesma coisa, força, número de polos 1, tensão 127. Editar circuito, adiciono esse outro, concluir, QDIT do térreo, TUG, lavabo. Aí eu venho aqui para a cozinha, faço a mesma coisa nesse daqui. TUG cozinha. Vocês podem reparar que eu não adicionei esses dois aqui. Eu vou adicionar esse outro aqui. Circuitos elétricos, editar circuito. Adiciono esse aqui. Potência enviar 1400. Vocês podem ver que está dentro do limite aqui de 600 VA. Ele está dentro do limite de 5.540 VA. Deu 1400. Então tá ok. A nossa corrente ficou em 9,37. Então, para a cozinha tá tranquilo. E essas duas tomadas, o que eu faço? A norma diz que para pontos de consumo desse gênero, geladeira, fogão, eu tenho que atribuir circuito individualizado para esses pontos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um circuito para o fogão, força, número de polos, existem modelos de 220, existem modelos de 127. Eu vou colocar 220 aqui só para vocês visualizarem como é que vai funcionar isso. Ok. E aí vocês podem perceber que o próprio template ele já muda a cor da simbologia. Ele muda de preto para vermelho. Então vocês já vão saber que essa tomada ela é de 220. Aí eu venho aqui, editar circuito, concluir. Ok. Essa mensagem que apareceu aqui embaixo é o limitante do disjuntor, que eu falei para vocês que ele insere automaticamente disjuntores de 20 amperes. Isso daqui a gente ainda vai dimensionar, tá? Então vocês podem só ignorar isso. Aí vocês mudam aqui para fogão. Geladeira, a mesma coisa, existem modelos de 220, existem modelos de 127. Pode botar 127, que é a grande maioria. Editar circuito, concluir a edição do circuito. Aí vem aqui, muda para geladeira. Ok. E pronto. Para o térreo é basicamente isso. Aí o que faltou a gente fazer? Balancear as fases. Por hora eu vou mostrar para vocês como fazer o balanceamento, mas a gente não vai se atentar muito a isso nesse momento, mais para a parte de documentação. Mas basicamente o que vai acontecer? A gente vai clicar nessa célula
E aqui na parte superior a gente vai ter várias opções. Existem templates que eles balanceiam automaticamente as cargas do nosso quadro de cargas. Só que eu não gosto muito porque eles balanceiam mudando a posição dos circuitos. Eu gosto de manter essa organização aqui. Então, nesse template aqui, a gente balanceia manualmente, que eu considero melhor. Então, clica na célula, alterar fases, vocês vão ver que ela já vai mudar para a fase do lado, sem mexer na ordem dos meus circuitos. Posso deixar aqui na fase S, clico nessa outra, alterar fases. Aqui eu mantenho nesse E. Esse daqui eu mudo para o S. Esse daqui eu mudo para o T. E esse daqui eu posso manter. Aí posso voltar esse daqui para a fase R. E já está mais ou menos equilibrado as minhas fases. Basicamente é isso. Fases. Importância do balanceamento de fases. É basicamente para a gente não ter nenhum pico de energia em uma das fases e acabar comprometendo o nosso projeto como um todo. É importante que todas as nossas fases elas tenham mais ou menos a mesma carga e mais ou menos a mesma corrente por consequência. Aqui está mais ou menos equilibrado. Eu acredito que eu não consigo visualizar outra forma de equilibrar melhor que isso. Talvez vocês vejam quando estiverem praticando em casa. Mas basicamente é isso. Não deu tempo de modelar o superior, mas ele vai seguir o mesmo princípio. Amanhã eu vou já iniciar com vocês a modelagem do pavimento superior, que é importante vocês visualizarem isso. E aí a gente já inicia também a modelagem dos eletrodutos. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. A seção do cabo ainda não entra nessa aula agora, né? Ainda não. Que eu vi que lá ainda não, né? Quadro de carga ainda não foi definida a seção de cabo, né? Isso. Ainda não. Beleza, é isso aí. Valeu. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Então é isso, gente. Pra não prolongar mais, né, a noite de vocês, eu vou encerrar por aqui a aula. Já tem quase 2 horas de aula. E aí a gente finaliza esse lançamento amanhã. Hoje foi um pouco mais demorado porque tive que explicar algumas coisas, né, de projeto para vocês ao longo do lançamento. Amanhã vai ser mais no automático, que aí vocês já vão ter mais essa compreensão de projeto.